Com licença, senhora, por favor, fale 33. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da UEPA, tô indo pro terceiro semestre, tô no finalzinho do segundo, faltam só as provas. E eu faço Medicina na Universidade do Estado do Pará, a qual adota a metodologia de estudo ativo, que inclui o PBL, mas eu já vou explicar isso pra vocês no decorrer do vídeo. Se você já me conhece há mais tempo aqui no canal, você sabe que eu fui aprovado na UFSC e na UFPA, as quais têm a metodologia tradicional. Eu também passei na UERN, lá no Rio Grande do Norte, que é método de estudo ativo também. E existem várias diferenças entre a metodologia de estudo tradicional e a metodologia de estudo ativo, e eu quero falar um pouco sobre elas aqui nesse vídeo, mas o foco mesmo é explicar para vocês como é que funciona o PBL, mas pontuando assim por alto as principais diferenças entre a metodologia tradicional e o PBL é que na metodologia tradicional é aquela metodologia das aulas expositivas, então você vai ter ali as matérias separadas por eixos muito bem específicos, então anatomia, histologia, farmacologia, embriologia, tudo isso vai ser muito bem separadinho em módulos e você vai ter um professor para cada uma dessas matérias, o qual vai te dar uma aula expositiva sobre aqueles temas e depois você vai fazer uma prova e em determinados momentos do curso você vai ter algumas aulas mais práticas. Por exemplo, quando você tiver uma aula de anatomia no método tradicional, em algum momento você vai para o laboratório de anatomia estudar as peças. Numa faculdade de medicina que adota a metodologia de estudo ativo, isso é um pouquinho diferente, essa dinâmica é um pouco diferente. Por quê? Para começar, que a gente acaba unindo algumas matérias para que a gente estude aquilo de uma maneira mais integrada. Então, por exemplo, ao invés de ter uma matéria para anatomia, uma matéria para histologia, uma matéria para fisiologia, a gente acaba estudando essas três coisas dentro de um eixo temático que no caso da UEPA se chamam ASES, né, que são Atenção à Saúde e Educação. A gente tem desde o ASE 1 até o ASE 24, porque a gente faz esse modelo do primeiro ao oitavo semestre, a partir do nono já começa o internato na medicina, que é uma outra dinâmica, e acaba se igualando muito ao método tradicional, porque ambas têm o internato mais ou menos da mesma forma, mas até o oitavo semestre a gente tem eixos temáticos. Um deles é o ASE, por exemplo, que a gente acaba integrando anatomia, histologia, fisiologia e até farmacologia também, mas a gente tem outros eixos temáticos também dentro do curso que vão do primeiro ao oitavo semestre, como por exemplo, na UEPA a gente tem a nossa matéria de habilidades profissionais, na qual a gente estuda semiologia basicamente e técnicas, né? Outras técnicas. Quanto mais você vai avançando no curso, vai entrando a parte de habilidades cirúrgicas, então para sutura, acesso venoso, tarará, intubação e tudo isso mais um pouquinho mais para frente. Agora nos primeiros semestres a gente foca muito mais em semiologia e anamnese, por exemplo. A anamnese é o começo, né? A gente aprende a primeira coisa que você vai entrar no curso de medicina quando você entrar tanto no tradicional quanto no PBL. Você vai ter, quando você for estudar essa parte de habilidades, a primeira coisa que você vai estudar provavelmente vai ser a anamnese, que é colher a história do paciente, como você vai colher a história clínica do paciente. Mas, por exemplo, dentro de habilidades profissionais, até agora no final do segundo semestre, eu já vi a anamnese, exame físico geral, a gente viu semiologia cardíaca, então ausculta, pontos de ausculta, como fazer palpação, inspeção, toda a avaliação clínica do sistema cardiovascular. E, inclusive, isso foi integrado com o ASE, porque dentro do ASE a gente viu fisiologia cardíaca no final do primeiro semestre, então a gente viu toda a fisiologia cardíaca, anatomia cardíaca, fármacos para controle da hipertensão, então tudo isso acabou servindo de base para que no começo do segundo semestre a gente visse a semiologia cardíaca, então integrar isso com o exame físico, a ausculta, a palpação, a avaliação clínica do coração. A mesma coisa aconteceu com a semiologia do aparelho respiratório, a gente viu os focos de ausculta pulmonar, então auscultas normais, fisiológicas, auscultas das síndromes broncopulmonares, etc, etc. Várias manobras para investigação de inflamações em articulação, inflamação em tendão, problemas musculares, então tudo isso a gente viu dentro de habilidades profissionais. E como é que a gente faz lá na UEPA a integração dentro do ASE, que é a que a gente acaba vendo mais coisa, querendo ou não. A gente tem os nossos momentos de tutoria, que é uma coisa que vocês vão ouvir muito quando se trata de metodologia ativa, de PBL, e é dentro da tutoria onde mais se aplica o PBL. O que seria o PBL? Bom, para começar, PBL é uma sigla em inglês para Problem Based Learning, então, literalmente, aprendizado baseado em problema. Então, nós vamos ter as sessões tutoriais, que são o quê?
a turma, que no meu caso da minha faculdade tem 50 alunos, é dividida em grupos mais ou menos com 10, 9, 8 alunos no mínimo. Essa divisão é aleatória, que a faculdade mesmo fez, e a gente é aglomerado nesses grupos menores. E cada um forma uma tutoria, e cada tutoria tem o seu tutor. Nós temos um momento de abertura da tutoria, ou seja, é passado pra gente num papelzinho mesmo, uma situação-problema, dependendo do que seja o objetivo de estudo daquele semestre, daquele módulo. Então, por exemplo, quando a gente ia estudar o coração, era um problema relacionado ao coração. Sei lá, era uma pessoa que estava com taquicardia e tinha pressão alta e não sei o que lá, para que a gente ficasse instigado e fizesse uma discussão para ver o que a gente tinha de entendimento prévio sobre esse tema específico. Isso é o nosso momento de abertura da tutoria. É um momento onde você vai pegar o teu conhecimento prévio para tentar discutir sobre aquele problema que foi apresentado. Então, por exemplo, a pessoa estava com taquicardia, que são os batimentos do coração acelerados, né? A frequência cardíaca alta. Por que você acha que isso acontece? O que você entende? Qual é o teu conhecimento prévio sobre o coração e o funcionamento dele que você entende que possa explicar o fato dessa frequência cardíaca estar aumentada? Aí todo mundo começa a discutir, né? Eu acho que pode ser isso, isso e isso. Inclusive, o coração tem isso, isso e isso. Nesse primeiro momento, não existe uma obrigação exatamente daquela informação estar 100% completa. É realmente uma coisa de pegar o conhecimento prévio e tentar chegar no entendimento. Por que isso acontece? Para que a gente chegue em objetivos de estudo. Baseado no que a gente não sabe, a gente cria objetivos de estudo para entender e estudar de fato no livro, por videoaulas, que seja estudar de forma ativa. Então, a gente que vai atrás desse conteúdo. E no momento do fechamento da tutoria, a gente vai apresentar o que a gente entendeu. Não o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu de fato sobre cada um desses objetivos. Então, todo mundo tem os seus momentos de fala e a gente tem que ir se complementando para que a gente monte quase que um seminário, entre aspas, entre muitas aspas, sobre aquele tema. Então a gente vai explicando à medida do que a gente foi entendendo. E nesse momento já trazendo as informações concretas. Então, olha, o funcionamento do coração é assim, assim, assado, a eletrofisiologia é dessa forma, esse gráfico da contração da musculatura do miocárdio é desse jeito, por conta disso, disso, disso. Existe essa lei, essa contração é assim, assim, assado, ela dura tanto, entendeu? Todas as informações completas a gente tem que levar no fechamento. Então, na tutoria, apesar dela exigir também um pouco de conhecimento anatômico, porque querendo ou não, a gente precisa falar de anatomia dentro da tutoria. Tem cordas tendinhas lá no coração, elas servem para isso, isso e isso, e relacionar com a fisiologia. O grande foco, querendo ou não, da tutoria é que a gente entenda fisiologia e um pouquinho de farmacologia também quando é necessário. Mas só a tutoria não completa o que a gente precisa entender desse módulo, porque ficou faltando histologia e anatomia de fato. Então a gente tem o nosso laboratório do morfofuncional, onde tem, além das peças anatômicas sintéticas e molhadas, que são cadáveres, a gente tem também as lâminas de histologia. Então lá no morfo a gente tem um outro momento, um pouquinho de exposição sobre aquele tema que a gente está vendo. A gente tem um roteiro de estudos que é mandado pra gente antes, que o ideal é que a gente leia esse roteiro e dê uma estudada nos objetivos que tem lá. Dessa vez os objetivos são passados pra gente previamente, a gente tem que estudar isso. E a gente chega lá com as nossas dúvidas e aprende muito com o que é passado lá, então acaba linkando algumas coisas que ficaram soltas e a gente tem a oportunidade de ver. Então, ver anatomicamente aquelas estruturas, ver histologicamente aquelas estruturas, aprender a identificar essas lâminas, para a gente poder entender o que é normal, o que pode ser patológico. No ciclo básico, o foco não é entender o que é patológico, a gente tem que entender muito bem qual é o funcionamento normal do corpo. Então, lá no morfofuncional, a gente tem essa oportunidade. Então, o ASE dentro da UEPA, que é esse módulo que engloba essas 4 frentes, ele funciona basicamente dessa forma. Tutoria, para a gente estudar principalmente a fisiologia e a farmacologia da coisa, o morfofuncional para a gente estudar a histologia e a anatomia. Todos esses conhecimentos dão base para que a gente estude. A gente tem uma aula que acaba sendo até um pouco mais expositiva dentro da habilidades profissionais sobre semiologia desses variados sistemas, e a gente, por entender fisiologia, anatomia e tudo, a gente consegue entender o porquê que alguns testes são realizados, o porquê que algumas perguntas são feitas, e principalmente dentro da matéria de habilidades profissionais a gente vai aprendendo essa prática da medicina de fato.
Outros módulos que a gente tem na UEPA são, por exemplo, a matéria de Humanidades Médicas, que é uma matéria onde a gente tem um pouco mais de aulas expositivas e acaba não sendo tão ativo, de fato, sobre variados temas relacionados ao ser humano mesmo, ao processo de adoecimento, processo de saúde e doença. Outro módulo que a gente tem na UEPA é o módulo do GIESC, que é uma sigla para, se eu não me engano, Gestão, Interação, Saúde, Ensino... alguma coisa e comunidade, que é uma matéria onde a gente aprende muito sobre o funcionamento do SUS e da atenção primária à saúde. E é no GIESC onde a gente desenvolve também um grande projeto lá na UEPA, que é o TCA, que é o Trabalho de Conclusão Anual, que é uma pesquisa científica que a gente faz, que a gente tem que entregar no final de cada ano uma nova pesquisa. E principalmente é dentro do GIESC onde a gente tem a oportunidade de ir para estratégias de saúde da família e para UBSs, que são estruturas da rede de atenção primária à saúde, que é basicamente o que a gente vê dentro desse módulo. Então a gente tem contato desde o primeiro semestre com alguns pacientes, obviamente tudo supervisionado na progressão natural do curso. No primeiro semestre a gente não fazia praticamente nada, até lá pro final do primeiro semestre a gente já verificava sinais vitais, então aferição de pressão, temperatura, circunferência abdominal, uma coisa bem básica. Aí já no segundo semestre a gente já teve a oportunidade de fazer algumas manobras do que a gente tinha estudado do osteoarticular para investigação de inflamações. A gente pôde fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar e vai continuando tudo, né? Continua a aferição de pressão, anamnese. Então a gente tem a oportunidade de fazer as perguntas para aquele paciente, anotar as coisas, para depois, junto com a professora, discutir aquilo. E são pacientes reais. A gente está dentro do posto de saúde fazendo basicamente aquele primeiro atendimento do paciente, então preenchendo o prontuário dele, fazendo uma primeira triagem para que ele prossiga na atenção dele, passando com o médico e posteriormente com o especialista, se for necessário. E um outro módulo que a gente tem é um módulo que basicamente todas as faculdades têm de alguma forma, que é o módulo de pesquisa científica. Então é lá que a gente aprende, só que obviamente um pouco mais direcionado para a área da saúde, né? Como desde a confecção de artigos científicos até bancos de dados, uma loucura. Isso tudo é passado pra gente na matéria de pesquisa científica. E uma grande diferença desses módulos para um ensino mais tradicional é que dentro desses módulos, até mesmo quando a gente tem aulas expositivas, tem sempre o momento da prática, tem sempre o momento da gente ter que ir atrás daquela informação para poder trabalhar ali dentro daquela aula. Então, em habilidades profissionais, a gente tem um momento da exposição, da aula sobre a semiologia e tudo como funciona, mas logo depois a gente tem a oportunidade de fazer a prática, de treinar aquilo que a gente aprendeu com os monitores e também com os professores, para realmente fixar aquele conhecimento. E eu sei que no ciclo clínico, se eu não me engano, a partir do 5º semestre mesmo, que é quando começa o clínico, dentro da matéria de habilidades profissionais, a gente já vai poder ter contato de fato com pacientes reais. Porque essa matéria de habilidades profissionais é uma matéria que a gente tem dentro da Policlínica Metropolitana do Estado, que está ali acoplada no CCBS, que é o nosso campus da saúde na UEPA. A Policlínica, ela é do Estado, ela pertence à Secretaria Municipal... Secretaria Estadual de Saúde, mas ela tem um andar que é conveniado com a UEPA, e lá também tem essa questão da formação dentro da habilidades profissionais durante os primeiros anos do curso, né? Obviamente, depois no internato, essa formação ela acaba indo para o hospital escola, para outros hospitais também que estão ali conveniados com a UEPA, mas dentro até o 8º semestre, muita coisa é feita na policlínica, nas unidades de atenção primária à saúde e em outras localidades também. Hoje a gente pode ter essa oportunidade de ter contato com o paciente de uma maneira supervisionada, voltada para o ensino. Agora a dúvida que não quer calar: qual é o melhor? Tradicional, PBL, estudo ativo? Seguinte, gente, essa é uma resposta que eu não consigo dar. Eu acho que, sinceramente, na minha opinião, ela não existe. Eu acho que o método tradicional tá aí há muito tempo, ele tem formado ótimos profissionais, ótimos médicos desde muito tempo, então é um método que funciona. Existem, inclusive, algumas pesquisas que mostram que depois de formado, não tem tantas diferenças assim entre o médico formado pelo modelo tradicional e o médico formado pelo modelo PBL. Só realmente algumas características que foram observadas que médicos formados dentro do estudo ativo acabam tendo em detrimento dos médicos formados pelo modelo tradicional, que seriam, por exemplo, lidar com situações de muita pressão, trazer soluções de uma maneira rápida, habilidades de comunicação, porque querendo ou não, acho que assim, não tem gente tímida que
resista ao método de estudativo. Você consegue entrar na faculdade sendo tímido, você vai ter muita dificuldade no começo. Eu conheço pessoas que tiveram essa dificuldade, porque toda hora, você tem que ficar se expondo de fato, falando sobre um determinado assunto na frente de todo mundo, porque é a dinâmica do curso e é assim que funciona. Mas, obviamente, os professores são muito acolhedores em relação a isso, toda a turma é muito acolhedora em relação a isso, não existe essa coisa de escola, ninguém vai, rir de você. Todas as pessoas que eu conheço e que começaram o curso, isso eu tô, no final do segundo semestre, as pessoas que começaram há um ano atrás o curso comigo, que eram muito tímidas, hoje em dia estão completamente diferentes. Então eu gosto de falar que eu acho que não existe gente tímida que resista ao estudativo. Inclusive, se você é uma pessoa muito tímida, eu acho que é um desafio o qual você pode se colocar que vai te trazer benefícios para a vida toda, assim, porque com certeza você vai desenvolver uma habilidade muito boa de comunicação e vai realmente acabar superando ou então pelo menos manejando de uma maneira muito boa essa timidez. Pelo que eu pude perceber, escutando experiências de pessoas de outras faculdades que fazem o método tradicional, o que eu percebo é que a gente tem mais oportunidades de prática desde o começo do curso no método de estudo ativo, porque querendo ou não a gente tem módulos já dentro da faculdade que te colocam nesse momento de prática. Mas eu acho que tudo isso também é variável. Eu sei, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Sarah Schollmeyer, eu acho que é assim que falou sobre o nome dela, que ela tem o método Questiona, ela tem um canal aqui no YouTube há tempo já. Uma vez eu vi um vídeo dela, ela fala que ela fez o UERJ, que é uma faculdade extremamente tradicional para medicina, e lá na UERJ, pelo menos no período em que ela fez o curso de medicina, ela só foi ao hospital, ela só foi pro posto de saúde depois de um bom tempo dentro do curso, e que ela não achou isso ruim, porque ela achou que na verdade ela teve um bom preparo para que ela pudesse ir para esses serviços de uma maneira muito melhor, de uma maneira mais preparada. Então, assim, são diferentes visões. Da mesma forma, eu acho que é interessante a gente ter esse contato com os pacientes desde o começo, porque a gente vai fazendo tudo numa progressão. Não é que a gente vai chegar no primeiro semestre atendendo de fato alguém completamente, passando conduta, passando medicamento, isso não acontece. Mas isso vai acontecendo numa progressão. A gente começa observando, depois fazendo uma coisinha, depois aferindo uma pressão, e tudo isso escutando e tendo a oportunidade de ver o caso daquele paciente como um todo, para que depois, à medida que a gente for adquirindo mais conhecimento, a gente comece a interligar as coisas. Aquele paciente tinha isso, isso e isso, e ele tomava esse medicamento, então é por conta disso, disso e daquilo. Eu acho muito bacana essa oportunidade que a gente tem no estudo ativo. Sem dúvida, esses são pontos muito positivos do método de estudo ativo. De pontos negativos, eu acho que às vezes a gente fica realmente um pouco sobrecarregado, mas isso é uma coisa que acontece muito na medicina e em várias outras faculdades também, é uma coisa que não tem muito como fugir. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de aprender aqueles conteúdos num tempo muito pequeno e ser capaz de expor aquele conhecimento para todo mundo. E nem sempre a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável. O ideal é que a gente se organize de uma maneira muito bem feita para conseguir dar conta de tudo e ainda assim ser uma pessoa saudável, ter a própria vida. Mas às vezes realmente acaba não dando porque é muita coisa para pouco tempo. Uma coisa que eu achava logo no comecinho é que eu não tava aprendendo as coisas, que eu conseguia falar sobre aquilo naquele momento, mas que depois esses conhecimentos iam embora, porque eu não sentia que em uma semana eu ia conseguir fixar uma fisiologia do coração. Mas a verdade é que a gente vê isso uma vez e essas coisas vão reaparecendo de outras formas em vários e vários momentos, e a gente vai fixando esses conhecimentos, e de vez em quando eu me pego pensando sobre contração muscular, que é uma coisa que eu vi tão rapidinho, mas eu sinceramente gravei sinalização para contração, como é que funciona. Isso é muito interessante ver. Então, assim, é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo ele é manejável. E eu acho que para pessoas que têm essa necessidade muito grande de orientação, acaba sendo um método um pouquinho desafiador, porque realmente você tem que ter muita autonomia para entender que você precisa estudar e que você precisa cumprir com aqueles objetivos mesmo para que você faça uma formação bem feita. Eu acho que pessoas que não são tão proativas, pessoas que não são tão autônomas no conhecimento, vão ter dificuldade nesse método no começo, mas isso é uma coisa que você consegue se adaptar, e eu acho que é até positivo que você se adapte, que você se coloque nesse desafio. Se vocês tiverem dúvidas sobre o método, deixem todas elas aqui nos comentários, porque eu vou fazer um compilado com essas dúvidas, e se tiver dúvidas suficientes eu faço um outro vídeo sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve
inscreve aqui no canal, lembrando que aqui também tem vários conteúdos sobre a prova do Enem para você que ainda está fazendo vestibular. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. É isso, eu vejo vocês no próximo e tchau!